Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós de podermos estar aqui, pois a cada manhã que nós acordamos, vemos a luz do dia, é um momento de nós agradecermos por Deus nos conceder essa vida e a saúde para podermos ver a beleza que Ele tem para nossas vidas. Nesta manhã nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, cujo tema, o controle da vida, está nas tuas mãos. Quando eu li aqui a princípio, porque o que semeia na carne, da carne semeará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Amados, o controle de decisão, ele está na minha vida, está na sua vida. Porque quando Deus Ele criou nós, Ele não criou nós muitas das vezes para ser robôs, mas Ele criou nós para nós termos as nossas decisões. Mas decisões que muitas das vezes é para o bem e é para o mal. E são decisões que são um oposto do outro. E a pergunta que eu faço nessa manhã: qual decisão está prevalecendo na sua vida? A do bem ou a do mal? Por isso, nessa manhã nós estaremos vendo o controle da vida está nas tuas mãos. Deus, Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós tomarmos as nossas decisões. E quando eu falo em decisões, nós vemos que a carne e o espírito, elas guerreiam constantemente. Mas qual prevalecerá, a carne ou o espírito? Se muitas das vezes nós prevalecermos na carne, nós temos que ter cuidado, porque convém nós prevalecer o Espírito Santo na nossa vida. Controle da vida está nas tuas mãos. E eu aqui, quando eu estava lendo o livro, Pastor Joel, ele diz aqui sim, no livro a psicóloga Daniela, ela diz da seguinte forma sobre o controle da vida. Ela diz: você está no controle da sua vida. Portanto, se descobrir que está no lugar errado, com pessoas erradas, e na hora errada, é porque você escolheu assim. O que ela quis dizer com isso? Se eu estou em um caminho, com pessoas erradas, na hora errada, a minha decisão foi essa, de estar com pessoas dessa natureza. Mas a partir do momento que eu escolher para a minha vida pessoas benéficas, pessoas boas, então a minha vida tende a crescer, a evoluir. Quando nós falamos em controle da vida, nós estamos pegando não só a nós, mas aos jovens, que muitas das vezes eles têm o controle das suas vidas, mas muitas das vezes eles tomam decisões erradas, decisões que levam ele ao caminho da perdição. Quando nós olhamos em controlar a vida, controle da vida que está na minha e na sua vida, o que você pensa para a sua vida? Qual caminho você quer traçar? Hoje você tem o seu pai e a sua mãe, e muitas das vezes nós pensamos da seguinte forma: nós vemos às vezes as pessoas desmotivadas em momentos que eram para estar motivados. Quando nós olhamos a
atrás era uma geração melhor do que está sendo hoje. Porque muitas das vezes as pessoas não tinham nada e eram felizes. Em contrapartida, as pessoas hoje têm tudo e não são felizes. O controle da vida está em suas mãos. Quando nós olhamos lá atrás, era um povo fervoroso. E quando nós olhamos para os jovens, para a juventude, muitas das vezes em escola, no mundo em que nós estamos vivendo, há desmotivação na vida das pessoas. Amados, eu sirvo ao meu Deus desde o ventre da minha mãe. E eu não me arrependo de servir ao meu Deus. Mas quando nós olhamos, às vezes nós ouvimos e às vezes presenciamos filho de crente que não está mais na igreja. Amados, quando nós vemos essa situação, é lamentável. É lamentável porque no mundo em que nós estamos vivendo, nós precisamos de Deus na nossa vida. Deus sem mim, Ele é Deus, mas você sem Deus não é nada. E muitas das vezes as pessoas estão tentando controlar a sua vida, mas controlar uma vida para a perdição. E o controle da vida tem que ser na presença do nosso Deus. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando nós olhamos, o controle da vida está em suas mãos. Quando muitas das vezes, quando o filho ou filha está sob a custódia do pai e da mãe, eles estão indo para a igreja. Mas a pergunta que eu faço: será que os jovens, quando tiverem os seus 18, ficarem de maior, será que esses jovens filhos de crente permanecerão na casa do nosso Deus? Mas, amados, a igreja, eu já falei em outras mensagens, ela não pode parar. E quando nós falamos em filho, nós entendemos que os filhos são a herança do Senhor. E nós, como pai e mãe, queremos ver nossos filhos na casa do nosso Deus. Controle da vida está em suas mãos. Quando muitas das vezes o jovem, ele imagina em que vai ter o pai ou a mãe para o resto da vida. E muitas das vezes ele vive uma vida à mercê, uma vida de qualquer maneira. Muitas das vezes ele não faz o seu preparo, o que ele quer para a sua vida. Hoje eu tenho meu pai e minha mãe, e a pergunta é: o que eu serei, ou o que eu conquistarei, como eu viverei quando eu não tiver mais o meu pai e a minha mãe? Mas os jovens, eles não estão aproveitando o valor da vida. Quando eu falei para os meus alunos, vocês têm tudo. E por que essa desmotivação para estudar? Vocês têm uma grande ferramenta na mão, o celular, entre outros meios. Por que essa desmotivação para o estudo? Falei para eles: quando você hoje tem o seu pai e a sua mãe, eles imaginam que você está vindo para a escola para estudar.
E a pergunta é, muitas das vezes, o corpo de vocês está na sala de aula, mas a mente não está no conteúdo que o professor está explicando. Amados, a vida, ela é difícil. E nós temos que entender e saber viver. Nós temos que entender que a vida, ela tem as suas adversidades. E muitas das vezes, quando as mensagens são pregadas aqui na igreja, é para o meu bem-estar, é para o seu bem-estar. Quando o apóstolo diz, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas muitas das vezes as mensagens são pregadas e as pessoas não dão crédito, não ouvem a palavra de Deus. O controle da vida está nas tuas mãos. E quando nós mencionamos controle, nós vemos que Jonas, certa vez, Deus falou para ele, olha, eu quero que você vá para Nínive. E Jonas, ele imaginou que ele tinha o controle. Ele falou, não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarso. E ele fugiu da presença do nosso Deus. Quando nós olhamos a história de Jonas, o controle da vida que está nas tuas mãos, imaginando ele que está nas tuas mãos. Decisões opostas. Quando ele achava que ele não ouvindo Deus, ele indo para outro caminho, ele seria bem sucedido. E então ele foi para Tarso. Quando ele chega em Tarso, ali no mar, uma grande tempestade assola ali aquele lugar. Então diz que ele foi jogado no mar. Olha a situação quando nós não ouvimos a voz de Deus. Ele foi jogado no mar. Mas Deus usou de misericórdia. Deus falou com o peixe tragou Jonas e tirou ele para fora do mar. E Jonas, no seu sofrimento, dentro do peixe, ele diz, do vento do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha oração. Quando nós olhamos isso, o peixe ouviu Deus, Jonas não ouviu Deus. Quando nós pensamos em ouvir Deus, a jumenta ouviu a voz de Deus e o povo não. Quando nós olhamos a tempestade, o vento e o mar obedecem a Deus, e muitas das vezes a gente não obedece para a nossa vida. Controle da vida está nas tuas mãos. O sol e a lua obedecem à voz de Deus e a gente não. A desobediência é grande para os crentes da igreja e nós temos que procurar ouvir a voz do nosso Deus. Quando nós pensamos o controle da vida está nas tuas mãos, o Salmo ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É entregar o teu caminho, o meu caminho ao Senhor, e deixa que ele vai providenciar meios para a nossa vida. Nós às vezes fazemos planos. Em Provérbios diz, Salomão diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Amados,
O controle da vida está nas tuas mãos. Quando nós falamos em controle da vida, eu menciono aqui que certa vez um general ele falou para um jovem da seguinte forma: olha, eu quero que você suba lá no alto e coloque esta bandeira. E o jovem disse para o general assim: olha, eu até poderei colocar essa bandeira lá, como o senhor está pedindo para eu fazer, mas eu só irei fazer isso ao meio-dia. Então o general falou assim: mas por que você irá colocar somente ao meio-dia? Então o jovem disse: é porque ao meio-dia a minha mãe está orando por mim. Aleluia. O controle da vida está nas tuas mãos. Isso aí, amados, é um jovem. Quando nós trazemos para a nossa vida, às vezes o jovem, ele quer ter uma vida, às vezes, de liberdade, ou até o adulto quer ter uma vida de liberdade. Quando nós olhamos isso, certa vez uma pessoa falou assim: ah, mas eu não sirvo a Deus, não acontece nada comigo. Mas, amados, muitas das vezes, filho de crente, às vezes que quando está no mundo pensa que não acontece nada com ele, é porque o seu pai e a sua mãe estão orando por ele. Então, amado, não pensa que quando às vezes nós queremos sair da igreja e ir para o mundo, não pensa que nós teremos uma vida melhor do que a casa de Deus, não. Quantas das vezes meu pai já orou para os seus filhos, e pela graça de Deus estão eles na casa do nosso Deus. E muitas das vezes as pessoas entendem que fora da igreja é melhor, é o melhor caminho, mas não. É com Deus, como diz o salmista: com Deus eu salto a muralha. Quando nós falamos desse jovem aqui, ele menciona: eu vou fazer isso ao meio-dia, porque a minha mãe estará orando por mim. Será que você tem pensado nisso? Muitas das vezes as pessoas saem para trabalhar e não lembram de orar ao nosso Deus. Esquecem de orar ao nosso Deus. E quando nós pensamos nisso, nós temos que despertar, se nós estamos dormindo. Muitas das vezes o inimigo, ele quer derrubar a nossa pessoa. E quando ele encontra um ponto fraco, é aí que ele quer derrubar. Mas é aí que nós precisamos entender que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Aleluia. E quando a dificuldade vem, não adianta nós cruzar os braços e às vezes chorar o leite derramado, mas nós temos que dobrar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, o Senhor permitiu, mas o Senhor me dará força e eu vou levantar. Controle da vida está nas tuas mãos. Jesus disse em Mateus: entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos os que entram por ele.
Quando nós pensamos aqui em entrar pela porta estreita, amados, na nossa vida há duas portas em que nós temos que escolher para a nossa vida. A pergunta é: que porta você irá escolher para a sua vida? Será a porta larga? É a porta de tudo? Ou é a porta estreita que conduz à salvação? Quando nós olhamos nessa situação, quantas pessoas têm entrado por uma porta larga e muitas das vezes não têm voltado para a casa do nosso Deus. Mas é bem melhor entrarmos por um caminho apertado, por uma porta estreita, que eu sei que me dará o reino dos céus. Quando nós pensamos no controle da vida que está em suas mãos, nós não podemos esquecer da história do filho pródigo. O filho pródigo, que ele vivia com o seu pai, com o seu irmão. Controle da vida estava nas mãos dele. E quando chegou um certo momento, ele diz: eu não quero ter essa vida mais. Eu não quero viver mais com o meu pai. Eu sei que eu tenho todos esses benefícios aqui com o meu pai, mas eu quero ter a minha vida. Quero viver sozinho. Então o filho pródigo, ele falou assim: meu pai, que o Senhor me dê a minha parte diante de tudo aquilo que o Senhor tem. Seu pai, ele obedeceu. O pai dele falou assim: tá bom, meu filho, darei a você a sua parte. Controle da vida, a escolha que eu ou você faz. Temos que ter cuidado, porque lá na frente poderemos encontrar problemas para a nossa vida. Então o filho pródigo recebeu tudo aquilo que ele tinha de direito, saiu da casa dos seus pais, foi viver a sua vida como ele queria. Quando nós olhamos hoje, às vezes o jovem, ele pensa dessa forma: aquilo que o pai oferece não está bom, então ele quer viver sozinho, quer ter a vida em que ele quer. E muitas das vezes você pergunta para os jovens qual pai que é bom, e eles sabem dizer: o pai bom é aquele que deixa você à vontade, ou é aquele pai que te orienta, que te corrige, para você saber viver em uma sociedade. E eles mesmos respondem: o pai bom é o que corrige. E quando nós olhamos aqui na história do filho pródigo, tudo aquilo que o seu pai fez por ele não adiantou. Ele quis ter a sua vida, ele foi ter a sua vida. E quando chegou um certo momento da vida, ele começou a passar dificuldades. Chegou uma época de fome em que ele começou a passar fome. E então ele diz para o soldado: olha, eu aqui perecendo, e quantos jornaleiros da casa do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui padecendo por necessidade. E ele diz: irei eu ter com meu pai. O arrependimento que veio na sua vida por ele ter já largado tudo que ele tinha. E ele decidiu voltar para a casa dos seus pais. E quando conta a história, diz que o seu pai preparou para ele uma festa. Trazei um bezerro e matai, e comamos e alegramos com o meu filho. Seu pai não aguardou rancor. Mesmo o seu filho saindo de casa, o seu pai o recebeu de volta. É um amor de pai.
Um amor que um pai precisa de ter para com seu filho, um amor de mãe que precisa de ter com seu filho. E então preparou para ele um jantar para o seu filho. E então o seu pai diz da seguinte forma: porque o meu filho, ele estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Então, amados, aí nós vemos um arrependimento que teve o filho pródigo. Mas ao ele acordar, voltou para a sua casa e o seu pai recebeu de braços abertos. Portanto, amados, o controle da vida, finalizando a nossa mensagem, o controle da vida está em suas mãos. Mas em qual direção você quer alcançar? Muitas das vezes nós às vezes pensamos: eu serei bem sucedido. Tem aquele que ele fala assim: eu sou bem sucedido nisso e naquilo, sem Deus na minha vida. Então ele corre o risco dele ser bem sucedido, mas alcançar as bênçãos para a nossa vida sem Deus é um risco muito grande. Mas o que é bem melhor é nós possuir as coisas, ter as coisas com Deus estando presente a cada momento da nossa vida. Portanto, amado, Salomão, ele diz da seguinte forma: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais não tenho nele contentamento. Então aqui, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Isso aí, os jovens, os adultos, todos nós precisamos de lembrar da existência de Deus, daquilo que Ele fez e Ele faz por todos nós. Amém. Portanto, amados, que Deus abençoe a cada um nesta manhã, por ouvir não a palavra do diácono Antônio, mas a palavra que Deus quis que eu trazesse nessa manhã para todos nós. Deus abençoe.